Olá, meu querido telespectador, estamos novamente aqui com o nosso Direito e Justiça, com atrações muito especiais. Teremos hoje uma convidada especial aqui, que é a professora e advogada Adriana Martins Silva, que vai falar sobre o direito de família na contemporaneidade. Mas antes disso, eu vou chamar os nossos comerciais. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Olá, querido telespectador, voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça e hoje, como não poderia deixar de ser, nós temos uma convidada que é uma delícia de pessoa, uma pessoa que eu amo de paixão, é uma grande amiga e mais do que isso, pessoal, ela é uma grande advogada da área de família, uma grande professora, uma grande jurista aqui no estado do Paraná. Ela é uma carioca linda, que faz, inclusive, aí produz muito material na área do direito de família, que é a professora Adriana Martins Silva, minha querida amiga, que prazer, que honra tê-la aqui conosco nesse dia tão especial, né, que é justamente poder falar um pouquinho também dessa área incrível que você tão bem ministra nas suas aulas, que você, na qual você advoga, e você não imagina a minha honra, né, de poder ter você aqui comigo hoje, minha amiga. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Até uma emoção muito grande para mim, uma honra estar aqui com você, uma pessoa que eu tenho uma dedicação, uma inspiração, uma admiração muito grande, até pelo trabalho maravilhoso que você desenvolve, a expertise com que você faz, o carinho com que você nos recebe. Isso não tem preço, amiga, não tem preço. Agradecimento é todo meu, gratidão de verdade. Imagina, Adri, você é uma pessoa inspiração para todos nós, você é amada no meio jurídico, uma pessoa que só transmite energias boas, positivas. Não é por acaso que você escolheu e foi escolhida pela área de família, não é verdade? É verdade. Não, porque assim, tem que ter muito amor, gente, tem que ter muito carinho, tem que ter paixão pelo que faz, para fazer o que ela faz com tanto coração, com tanta entrega. Isso, assim, é algo que realmente mexe com a gente. Vocês sabem que nós não estamos aqui por acaso, nós não entramos na casa de vocês por acaso, nós entramos justamente para levar isso aqui que ela faz, essa leveza, e com a dedicação que ela tem pelo que ela faz, para que vocês saibam que apesar do direito muitas vezes se apresentar de uma forma pesada, de uma forma difícil, beligerante, que ele pode ser leve com profissionais assim, né, como ela. Só que eu tenho que apresentar ela antes, é claro, né, porque eu não posso deixar de falar desse currículo maravilhoso, né, Adri, por favor, né. Bondade sua, você que é muito bondosa. Imagina, olha, ela é doutoranda em Direito, tá, inclusive fizemos aí uma matéria juntas no doutorado, além da admiração que eu já tinha há muito tempo, né, tive a grata satisfação de fazer uma matéria junto, né, no doutorado do Unicuritiba, né. Mestre em Direito Empresarial e especialista em Direito Processual Civil, professora na graduação e pós-graduação, orientadora de trabalhos de conclusão de curso, coordenadora do Grupo de Pesquisa e Extensão Temas Contemporâneos de Direito de Família, junto à mesma instituição de ensino que é o Unicuritiba. É pesquisadora do Núcleo de Estudos em Direito Civil Constitucional, Virada Copérnico, pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, e advogada também nas áreas civil, família e sucessão.
Adri, querida, né? Você tem muito mais que isso, a gente sabe, né? Mas a gente tem que resumir um pouquinho, né? Porque senão a gente fica a noite inteira só falando do seu currículo, né, minha amiga? Ai, minha amiga, mas olha, é muito assunto pra gente falar. Mas o nosso público, com certeza, precisa saber muito, especialmente de questões aí tratando de alienação parental. Porque nem sempre fica tão claro. Hoje a gente tem as redes sociais aí, mas nem sempre dá para entender tudo que tá lá. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né? O que é, como acontece, repercussões, né? Tudo bem. Então, primeiramente, eu quero externar aqui a minha gratidão, o meu agradecimento por esse momento tão especial, onde a nossa querida, amada amiga Débora, com muito carinho, leva até vocês de uma forma simples, objetiva, carinhosa, envolvente, situações que a gente precisa falar. São situações importantes, são situações urgentes e que entram na nossa casa, entram na nossa vida, entram no nosso coração. Então, a questão da alienação parental, ela é uma situação que muito nos preocupou, porque então eu vou explicar o que é essa alienação parental para a gente depois falar um pouquinho sobre o que aconteceu desde a promulgação da lei de 2010 até os dias de hoje, o tempo de hoje, em 2022. Então, assim, tempos atrás, nós tínhamos um formato de família onde o homem, ele é que comandava, ele é que dirigia toda a organização, toda a dinâmica do lar. Então, nesse ambiente doméstico, a mulher, por muito tempo, era considerada relativamente incapaz. Até mesmo para trabalhar fora, tinha que ter a autorização do seu esposo, do seu marido. Então, isso foi um tempo atrás, na época do patriarcado, e obviamente que hoje, com a promulgação da nossa Carta Magna, da Constituição Federal de 1988, esse cenário se modificou completamente. Porém, ainda com alguns resquícios em determinados lares. Pois bem, antes nós tínhamos o que a gente chama de pátrio poder. Era o poder do pai, do marido, com relação aos filhos. E a mulher, portanto, tinha que se submeter a essas situações. Quando esse casal, nessa perspectiva, eles então se divorciavam, a guarda, via de regra, era regulamentada no judiciário como uma guarda unilateral, com a mãe. E ao pai sobrava direito a visitas. O tempo foi passando, né, e quando foi por volta de 2010, começou a surgir situações conflitantes com relação a essa figura da alienação parental. O nome já nos infere, né? Alienar. Uma alienação por parte dos parentes, por parte dos genitores. Quem então ficava com a guarda unilateral, que na maioria das vezes, no passado, era a mãe, por ter mais condições de reunir maiores tempo de elementos para poder cuidar dos seus filhos, a criança começava a se afastar da figura paterna ou da figura materna, se for o caso, devido a essas inverdades, a esse distanciamento, desses conflitos que existia no embate entre os seus genitores. Então, ou seja, a criança era considerada um joguete para magoar o outro. Ah, você não me quer? Você me traiu? Então você não vai ver mais seus filhos. Então seus filhos não vão mais gostar de você. E começava aquelas campanhas de contra, né, a figura do pai ou da mãe, determinando situações com relação ao desafeto, ao desamor, às brigas. E obviamente que isso no solo infantil, a criança, né, quanto menor, mais influenciada ela é
passava por momentos de muita turbulência. Então, gente, criança, eu sempre falo nas minhas aulas, né, do direito das famílias, que criança é para tudo. Criança gente, é um ser que dá informação, merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, todo o nosso envolvimento. Então, as crianças e os adolescentes estão numa situação hoje jurídica de extrema vulnerabilidade. Por isso que a lei precisa proteger, o judiciário precisa proteger, os pais, os familiares, a sociedade de um modo geral tem que proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes, porque eles merecem isso. Não estamos fazendo nada demais. É a nossa obrigação. Por isso é que essa lei da alienação parental de 2010, ela veio por conta dessas situações, desses embates, desses conflitos familiares. Mas num caminhar, começou a discutir num projeto de lei, né, há 4 anos atrás, onde um grupo de mães foram até Brasília e lá uma senadora comprou, né, vamos dizer assim, entre aspas, a briga daquelas mães, reivindicando que essa lei da alienação parental, onde se descobria todos esses atos alienatórios por parte de um dos genitores ou por parte dos avós, ou seja, quem tinha influência com relação à criança, para que essa lei pudesse ser revogada. Porque o que acontecia? Quando havia uma situação de abusos com relação ao genitor, em detrimento às crianças, e quando isso chegava-se, né, ao judiciário, o genitor que abusava argumentava que isso era uma mentira, que a mãe estava usando isso para afastar a criança emocionalmente dele, do genitor abusador. Então, passou-se a encarar, né, por um grupo de pessoas que essa lei não era legal, que essa lei não era bacana, porque estava sendo deturpada por situações altamente comprometedoras, altamente urgentes e graves no seio familiar. Então o IBDFAM, o Instituto Brasileiro da Família, da Associação, o pessoal da OAB, de todos os níveis, a nível nacional, estadual, enfim, se prontificou a estar, ao menos, alterando alguma coisa da lei, mas não revogando, porque é uma lei importante, é uma lei que veio para nos despertar a toda a comunidade jurídica, ao juiz, ao Ministério Público, nós advogados, professores, atuantes do direito, de que se está havendo uma alienação, aquilo deve, congela a imagem, vamos sentar aqui, vamos conversar e vamos resolver. Então, revogar não, mas alterar sim. E ocorreu. Então, em maio, 19 de maio de 2022, desse ano que estamos corrente. Ou seja, recentíssimo, né? Recentíssimo, amiga, recentíssimo. Então, o que aconteceu? Alterou poucos artigos. Um deles, então, para a gente poder fechar essa questão, é a suspensão do poder familiar, que não pode mais. Então, numa eventualidade, qualquer suspeita da alienação parental, suspendia o poder familiar. Agora não pode mais. Então, o que é feito? É feito perícia, é feita uma análise, chama-se uma equipe multidisciplinar, chama-se médico, assistente social, psicólogos, vamos sentar, vamos conversar, vamos estreitar os laços. Então, o direito das famílias hoje, finalizando aí essa primeira demanda, ele promove a união e não a divisão, e não a separação. O que a gente quer é acabar com o conflito. O que a gente quer é um ambiente sadio dentro de casa, harmônico, onde as pessoas possam conversar, onde as pessoas possam se entender, sem afetar a criança e o adolescente, que eles não têm nada a ver com a briga dos pais. Então a gente precisa ter maturidade, a gente precisa ter consciência que criança é um sujeito de direitos e que merece todo o nosso respeito. Ai, com certeza, né, minha amiga? E veja, como é importante a gente tratar dessa temática aqui no Direito e Justiça, porque
A criança é sempre aquela que mais sofre diante dessa problemática. Não raramente, quando a gente se depara com processos assim, a criança acaba sendo praticamente um joguete. Exatamente. Né, nas mãos dos genitores, que infelizmente, não por maldade, mas até pela aquela disputa que movimenta, né, o ego, enfim, e todas as questões que estão envolvidas ali para dizer eu vou ficar com a criança, né, ela acaba trazendo afetando, né, e aí uma repercussão muito séria, né, sob a ótica inclusive do direito de família, a essa criança. Você pode trazer um abalo psíquico, né, emocional, um transtorno que invariavelmente vai fazer a diferença lá na frente, vai impactar no crescimento, né, no convívio até com um dos pais. Então isso que a professora Adriana está relatando para nós aqui é de suma importância para a gente conseguir também se aperceber dessas questões que são tão urgentes. Mas, professora, claro, esse tema por si só ele já renderia um programa inteiro, né? Porque tem muitas coisas para falar a respeito. Mas eu também tenho outros pontos que eu queria ver com você. E até eu vou aproveitar uma temática bem recente, que eu acho que também vai chamar a atenção do nosso público, que é sobre os pets. Que é algo assim tão importante pra gente. Até a gente tem o Bonifácio, que sempre participa conosco. Uma graça, gente, eu conheci o Bonifácio, uma coisa mais fofa. Ele sempre participa e a gente ama, né, os pets hoje como se realmente filhos fossem, né? Participam conosco da vida, né? Tudo que a gente faz, passeiam, estão conosco na hora da alimentação, com filhos, né? Eu sempre falo aqui que o Bonifácio é o filho do meio, né? Então, assim, hoje tem uma disputa muito grande, né? Que movimenta o judiciário, inclusive, tratando dos pets. Você não conta um pouquinho para o nosso público o que está acontecendo? Sim, e você tem toda a razão. Eles fazem parte da história de vida, né? De cada lar, de cada um de nós. E com essa situação, aí a gente aproveita o gancho muito bem, apertadamente. A alienação parental, o que acontece? É aquela situação, aquela interferência psicológica, emocional, devido à disputa dos filhos. Então, quem que cuida melhor? Não, eu não vou perder o amor, então eu vou, né, fazer campanhas para afastar aquela situação. E com o pet, não é muito diferente, viu? Então, a disputa com relação ao pet. Quem que vai ficar com o pet se, porventura, né, aquela família se dissolver, houver um rompimento através do divórcio, uma dissolução da união estável, ou mesmo, né, as pessoas que resolvem ficar juntas, morar juntas e depois elas resolvem se apartar. Quem vai ficar com o pet? Essa é uma pergunta que não quer calar. Como fazer? Então, tal qual as famílias, né, que elas se dissolvem e se recompõem, por liberdade, por vontade, por anseios, enfim. Mas, na verdade, quando a gente se recompõe emocionalmente, recompõe famílias, a vida continua, a gente vai buscar a felicidade de uma outra convivência, mas como é que fica a situação das pessoas e dos pets que a gente ama, que a gente incorpora como parente, como familiar? Então, muito comum hoje nós resolvermos isso quando não for possível resolver fora do ambiente do judiciário, que é o ideal, a gente então vai para o judiciário. E como que a gente faz? Guarda compartilhada. Mas, Adriana, guarda compartilhada de pet, de animal? Sim, guarda compartilhada. Então, lá na frente do juiz, coloca, né, ambos que se intitulam donos dos pets, e aí vamos então compor uma conciliação. Então, por exemplo, guarda alternada, uma semana fica com a Maria, a outra semana fica com o João. Mas, Adriana, e as despesas? As despesas também são rachadas. E assim a gente vai entrando no que, minha querida amiga Débora, é o que se propõe hoje no direito das famílias. A reconciliação, a recomposição, o diálogo, o entendimento. Não vamos deixar na mão do juiz resolver aquilo que o próprio casal, ex-casal, determina com a vida deles, com a vida íntima deles. Então, é possível hoje sim, e a gente já tem vários casos dessa ordem, que há uma estipulação
de uma guarda compartilhada, onde ninguém vai ficar sem amor dos pets. Eles vão continuar sendo felizes, cada um com o seu tempo, e assim as coisas vão entrando nos eixos, as coisas vão se harmonizando. Você vê, né? E aí a gente vê também o quanto o direito vai se adaptando aos novos tempos, né? O direito, ele não é estático. A gente às vezes pensa, nossa, mas o direito, mas o advogado, mas o juiz, mas o professor de direito, aquela coisa formal, rigorosa, antiga, romana, né? Exato. E não tem, gente, o direito, assim como toda a área do conhecimento, ele tem que se adaptar, né, às novidades, aquilo que vai acontecendo, né? Porque a sociedade muda, a sociedade evolui, né? E a gente tem que se compatibilizar. E o direito de família, ele vai justamente nessa toada, né, nessa disposição de harmonizar, né, de trazer para perto, de tentar essa conciliação, né? Nem de longe se busca a briga, se busca a desarmonia, o contrário, é tentar aproximar, é tentar liberar aquelas questões que estão ali, né, nevrálgicas, né, para aquele casal, e tentar realmente uma composição, inclusive incluindo os nossos queridos pets nesse momento, né, Adri? O maior amor do mundo, né? né? É verdade. Mas, minha amiga, como nem tudo são flores, a gente sabe que o direito de família está aí para justamente conciliar, para harmonizar esses interesses, especialmente em relação aos vulneráveis, né? Eu preciso entrar contigo numa temática que não é das mais fáceis, mas é uma temática importante para nós aqui, que é justamente a violência doméstica, minha amiga. O que você tem para falar de mais recente, de atualidade para o nosso público sobre isso? Muito bem. Realmente é um tema que nos cala fundo o coração, né? Nós ficamos muito consternados com isso, mas é necessário falar. Tem que falar, é urgente, a gente precisa, além de falar sobre, denunciar. Nós precisamos denunciar, nós precisamos abrir ali o porão e realmente colocar essas situações na pauta. Então, questão de violência doméstica, questão de abusos nos relacionamentos, e tudo tem um começo, né? Você não chega até o final da escada sem antes começar pelo primeiro andar. Então, tudo é uma situação em que você precisa ficar atento, você precisa ficar atenta. Então, a violência doméstica, ela não começa do nada. Ela inicia com os relacionamentos chamados abusivos. Então, o que é um relacionamento abusivo hoje? Então, esse contexto, ele passa por fases, sabe, minha amiga Débora? Ele passa por fases. Então, a primeira fase é aquela situação onde a questão de gênero, o homem, ele se vê proprietário da mulher. Então, a primeira coisa que faz é o monitoramento. Então, são relacionamentos que ele monitora. Com quem ela vai ter amigos e amigas, com que roupa ela vai colocar, qual é o tipo de cabelo que ela deve usar. Nas redes sociais, há um monitoramento intensivo. E o segundo passo é afastá-la das pessoas com quem ela tem afeto, com quem ela tem a convivência. E dentro desse ambiente, começa então a desvalorizá-la. Então, você não presta, você não vale nada, você é isso, você é aquilo, nada que você faz é legal. E a autoestima, então, da pessoa começa a afetar o seu psicológico, o seu emocional, até que, num segundo passo, numa segunda fase, parte-se então para as violências. E é cíclica. É uma coisa que vai e que volta, que vai e que volta. Então, a violência que nós estamos nos referindo não é só a violência física, que você consegue enxergar. É um hematoma, é algo que você veja com muita nitidez. Os tipos de violência são tão graves, são tão urgentes da gente identificar, que existe a violência física, mas existe a violência psicológica, existe a violência emocional e a violência financeira.
Então, essa violência financeira, mas será que caracterizar uma violência financeira? Sim, porque ao ponto que você depende do outro para sobreviver, é esse fator que faz com que muitas mulheres se submetam a uma situação extrema vulnerabilidade, porque na cabecinha delas, elas não se sentem capazes de fazer um enfrentamento com relação à vida. Se você me permite, tivemos um caso muito emblemático desse e tantos outros, em que a pessoa que passou por essa situação foi nos procurar e falou: olha, mas doutora, eu não tenho como sair de casa porque eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde ir. Então eu apanho, principalmente quando ele faz uso de bebidas, de drogas, ele vem alterado e a primeira coisa que ele faz é me violentar. Então eu não tenho para onde ir, eu não tenho dinheiro, eu não tenho o que fazer. Violência financeira. Então tira tudo da pessoa, até a própria dignidade. Então, quando começarmos a identificar isso, né, quando sentir que está passando do limite, que houve um abuso nesse relacionamento, pensa, reflete, troca ideias, procura ajuda, procura um psicólogo, uma terapeuta, procura amigos, procura os familiares. A ideia é não se isolar. Não dá para isolar-se. Porque isolando, você deixa o campo para que o outro domine completamente essa situação. Isso é um fato que precisa ser levado para, então, não estou falando mídia, né? Mas eu preciso procurar ajuda. Eu vou chamar 190, eu vou chamar 180, eu vou lá procurar a Casa da Mulher Brasileira, eu vou fazer um boletim de ocorrência. Então eu tenho que colocar para fora e fazer com que eu consiga elementos probatórios para que aquele ciclo de violência possa parar, possa estancar e a pessoa então livremente continuar com a sua vida, né? Então tomem cuidado, vocês mulheres que nos assistem, queridas amigas que estão aí do outro lado das câmeras nos acompanhando semanalmente, para essas informações que a professora Adriana, grande advogada também brasileira, está passando aqui para nós hoje. Eu só aprendo com ela, né? Uma grande mestre. Então, para que vocês possam exercer os seus direitos. Minha amiga querida, se eu pudesse eu ficaria com você horas falando aqui sobre várias temáticas do direito de família, que é fascinante. Sim, é fascinante. Né? Sou suspeito. Mas o nosso tempo ele já se esgotou, sim. Mas eu vou renovar o convite para que você volte aqui para a gente abordar tantas outras temáticas caras para nós do direito e também do nosso público, que sempre espera essas novidades, esses temas para poder realmente ficar aí protegido de alguma maneira, né, ou mesmo que possa procurar aí os seus direitos. Tá certo, minha amiga? Posso te dar esse livro? Claro! Então, aqui, ao vivo e a cores, eu vou presentear essa minha amiga querida com essa sensibilidade, com esse carinho, com essa expertise. Esse livro é uma coletânea de artigos com temas contemporâneos das famílias, porque a gente tem várias famílias, e com reflexos sucessórios, fruto do nosso grupo de pesquisa, que nós já temos aí 5 anos de caminhada, e os integrantes, com mais alguns professores convidados, também participam. Tem temas variados: direito dos animais, guarda, alienação parental, violência doméstica, filiação, multiparentalidade, adoção, alimentos, pensão alimentícia. Então eu presenteio aqui a minha amiga com muito carinho, porque você merece tudo de mais maravilhoso nessa vida. Minha amiga, muito obrigada. Que você siga adiante, né? Trazendo para as nossas casas, para os nossos lares, toda esse carinho, essa expertise que você tão bem sabe fazer. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Eu que te agradeço, minha amiga. Olha, depois dessa, eu só posso realmente me despedir de vocês, queridos amigos, telespectadores, com todo esse carinho, esperando que tudo isso que foi transmitido hoje, de alguma maneira, chegue até você e que faça diferença na sua vida, porque esse é o nosso papel aqui, levar para você um pouquinho mais do direito e da justiça. Um grande abraço e até a próxima semana.